passando aqui pelas nossas bancadas para debater, para discutir e para apresentar a você os assuntos mais importantes do dia a dia, a pauta diária aqui da Baixada Santista e, claro, os temas importantes de nível nacional também. Reprise do painel regional, 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília estiver transmitindo os jogos da Unisanta. Depois, na outra semana, já voltamos à reprise, horário normal, das 8 da noite. Nos finais de semana, 2 edições do Painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Telefone aberto para você participar, estamos ao vivo, 3014-5281. E pelas redes sociais você também pode enviar a sua mensagem aqui ao nosso time do Painel Regional, facebook.com/Painel Regional TV. Já vou aqui apresentando a você, né? Sempre começando tecnicamente pela minha esquerda, os companheiros de bancada desta edição. Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel, mais uma vez aqui com a gente. Vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB participa também com a gente. E aqui à minha direita, o articulista, advogado Vicente Castione, também mais uma vez conosco aqui no painel regional. Na abertura, destaque para a manchete do DL, o Diário do Litoral, parceiro nosso aqui de todos os dias, trazendo nesta edição aqui na capa a manchete: Câmara aprova correção do FGTS com aval do governo. Mudança no cálculo equipara a remuneração do Fundo de Garantia do tempo de serviço à da poupança, que também não é lá essas coisas, diga-se de passagem, né? O Heraldo recebe aqui o DL, passa ao vereador Banha, o Vicente Castione ganha o Diário do Litoral desta quarta-feira. E a gente já agradece e cumprimenta aqui os companheiros dessa edição. Heraldo José, prazer revê-lo. Tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos companheiros aqui da bancada, professor Cassione, vereador Banha e também a Daniela. Só para registrar, Cassione, colegas aqui da mesa e telespectadores, a CPFL já reparou as luminárias lá em frente à Igreja do Imbaré, onde passamos lá 14 dias, ou melhor, 14 noites às escuras. Registramos aí isso dia a dia, foram lá e já repararam. Tá certo que as luminárias embutidas, quando foi feita aquela reforma ali no entorno, elas ficaram acesas somente na primeira semana. Estão lá, servem de enfeite, nunca mais foram acesas. E os vasos que ornamentavam ali em frente também a Basílica, a Prefeitura retirou e nunca mais recolocou. Era um espaço de convivência que as pessoas poderiam utilizar, mas hoje virou um grande estacionamento. Vereador Banha, do PMDB, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde a esta mesa dileta e seleta e que bons olhos os vejam e livre das forças dos inimigos. Opa. E meus amigos que estão nos assistindo é a Daniele, essa jovem, proeminente jornalista. Muito bem, Vicente Castione também conosco, prazer também tê-lo a bordo mais uma vez. Castione, tudo bem, né? Tudo bem, Boturão, caríssimos telespectadores, amigos da mesa e os inimigos eu não sei onde estão. O Banha daqui a pouco vai enumerá-los. 3014-5281, facebook.com/Painel Regional TV para sua mensagem. Online, a gente está sempre pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê como preferir os melhores trechos, né, na sua opinião, claro, ou se achar mais interessante o programa por inteiro através do YouTube. Quem está sempre atenta, não é, a sua participação e a nossa produção, mais uma vez conosco aqui a Daniela Furukawa. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Olha, tem um assunto aqui que é, no mínimo, estranho e curioso. Eu gostaria que vocês debatessem aí para ver se a gente consegue entender o que se passa, né? Ontem teve uma audiência pública em Brasília, da presença do ministro dos Portos, Edinho Araújo, estava lá o deputado Papa, PSDB, o prefeito Paulo Alexandre de Santos, estava lá Maria Antonieta, prefeita de Guarujá, né? E os deputados então planejam aí algumas emendas para garantir verbas aqui ao Porto. O DL, o Diário do Litoral, traz aqui na página 5 que o ministro Edinho Araújo garante 1 bilhão e 500 milhões de reais para essas tais obras, né? Essa logística aqui do nosso porto, que acho que há 100 anos, né, que
está abandonada, aí a gente passa esse sufoco, especialmente na época de safra, viu, já no dia a dia, né? Não precisa nem entrar safra, seja de soja, de açúcar, seja lá o que for, né? E, então são investimentos na parte rodoviária, ferroviária, terminais, essa coisa toda. Semana passada, na quinta-feira, o prefeito Paulo Alexandre estava aqui, o Rodolfo Amaral também esteve conosco, e mais uma vez o Rodolfo levantou os números que ele brilhantemente acompanha diariamente, né? Heraldo, Banha e Cassione, sobre o que recebe a Codesp, não é, mensalmente e anualmente do governo do Estado e o seu orçamento, e acaba acontecendo o quê? Todo ano a Codesp devolve 250, 260, 280 milhões. Nos últimos 5, 6, 7 anos, 1 bilhão, aproximadamente esse valor, vai, 1 bilhão e 500 milhões de reais. 1 bilhão e 600 mil reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram devolvidos ao Tesouro Nacional, porque a Codesp não tem projeto nenhum aqui para o nosso porto. Então eu queria saber se vocês conseguem explicar e entender isso, porque o telespectador despiroque lá do outro lado, né? A Codesp devolve dinheiro para a União porque não tem onde investir. Aí, nessa audiência pública, os deputados e o ministro garantem 1 bilhão e 500 milhões. Não seria mais fácil, mais óbvio, mais inteligente que a Codesp usasse esse dinheiro em favor do Porto de Santos, ô Heraldo José? Mas não tenho a menor dúvida. Quer dizer, a cada final de exercício financeiro, aquela montoeira de dinheiro que sobra volta para Brasília. E aqui os nossos acessos estão aí totalmente entupidos, intransitáveis, não suportam o volume de caminhões que vem para o escoamento da safra ou mesmo para retirar as mercadorias que nós importamos. Enfim, a cidade está totalmente ilhada, de certa forma, ninguém entra, ninguém sai, é tudo uma loucura. Quer dizer, e aí pode-se dizer assim, não tem dinheiro. Tem dinheiro, porque o usuário do porto paga, e paga, a Codesp recebe e manda para Brasília. Nós estamos parecendo aqui aquela figura do contratador, né? No tempo do Brasil colônia, quer dizer, Portugal mandava para aqui, para a colônia, né? Aqueles senhores encarregados só de cobrar e de arrecadar. É mais ou menos isso que a Codesp parece que está fazendo aqui na nossa cidade. Um porto que não se expande, não cresce, e as vias cada vez mais entupidas. E dinheiro existe, recursos existem, só que é muito mal administrado, muito mal administrado. Você abre os jornais hoje e o governo está liberando aí, orientando os bancos privados, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a financiar a indústria automotiva. Tem que fazer isso mesmo, no momento de crise tem que fazer isso, porque se não fizer, o que acontece? Demissão, e o país deixa também de arrecadar. No caso do Porto é diferente. Existe o recurso, não fizeram as obras necessárias. Estamos atrasados aí pelo menos uns 40 anos, 50 anos. Muito bem, o Heraldo fez uma crítica, né, e referendou aquilo que o Rodolfo falou e que eu coloquei agora aqui. Eu quero saber alguém que explique essa lógica. O Banha fica à vontade, o Vicente Cassione também. Alguém tem que explicar essa lógica, porque o dinheiro vem, bate no cofre da Codesp, a Codesp devolve em 5, 6 anos 1 bilhão e 600 milhões. E agora o ministro diz que vai liberar 1 bilhão e 500 milhões para a gente fazer as obras aqui no Porto. A lógica é simples. A Codesp é uma empresa cuja acionista majoritária é a União. Portanto, o que entra para a Codesp, o que a Codesp arrecada, está sendo arrecadado pela União. Não é que ela devolve o que entra para a União. A União, como acionista majoritária, recebe a receita da Codesp. Se a Codesp desse prejuízo, a União teria prejuízo, e os acionistas. Como a Codesp não tem prejuízo, tem um lucro, pelo que se vê, muito bom, esse dinheiro vai para a União. E sabe-se lá o que a União faz com esse dinheiro. De tal forma que o que teria que ser feito era o seguinte: quanto é que a Codesp arrecadou como uma empresa estatal? Arrecadou 1 bilhão. Tinha que ter uma determinação dentro da própria estatal que seria quanto é que precisa ser investido no Porto em obras e serviços essenciais. X. Muito bem. A União
receberia apenas a diferença, se diferença houvesse, e os cofres da Codesp estariam retendo o que fosse necessário para o investimento. Mas a lógica é uma lógica burra. Isto é, a acionista recebe da arrecadação da Codesp o que lhe cabe e depois todo mundo fica pedindo a esmola de investimento no porto que a acionista majoritária vai dar amanhã a título de benesse, de benfeitora. Está explicada qual é a lógica? A lógica é a lógica da estupidez, que não é difícil de ser encontrada em toda parte no Brasil. Vereador Banha, deu para entender a explicação do nosso professor Cassione? Com certeza. É lógica, é inteligível e é antiga, né? Porque desde que me conheço por gente, já em outras épocas a gente tinha a Portobras, a MTDVNP e tal, e que arrecada aqui, se fatura aqui, se produz aqui, se escoa aqui, mas o lucro vai para lá. E Santos sempre foi a barriga de aluguel. Então, aqui se faz, aqui se transporta, se escoa, mas praticamente o dinheiro, já que você não dá, Cassione, você não tira. Essa é a grande lógica. Se o governo federal não considera o maior porto da América Latina, não vê que o Porto de Santos é a mola mestra do escoamento, da importação, da exportação para o país todo, não vê, porque se visse nas suas dotações orçamentárias, contemplaria o Porto de Santos com a modernidade, com as ferrovias, com as ligações, com a infraestrutura, mas o discurso sempre vem abrilhantado pela pirotecnia, o salvador da pátria que chega, que na audiência pública se fala de tudo que a gente está cansado de saber, mas não se resolve absolutamente nada, porque o problema está aí há mais de 30, 40, 50 anos, estamos sem o dinheiro, o Porto só deu um suspiro depois que teve praticamente uma privatização, onde algumas empresas garantiram em seus quinhões aí o investimento, que foi da iniciativa privada, porque o que veio substancialmente do Porto? A perimetral? Veio o que mais que veio do governo federal? Veio não, já estava aqui. E essa burocracia que o Cassione explica com muito brilhantismo, a Codesp de autoridade portuária, ela foi relegada a nada. Aí criaram um tal de CEP, que é o intermediário da União. É o office boy da dona Dilma e da secretaria que governa, do seu gabinete civil. Olha, o pessoal lá tá reclamando, hein? Tá precisando de dinheiro em Santos. Aí tem que ir lá com o prato na mão. Aí bate na mão do Temer, aí passa na mão do secretário de Portos. Aí depois faz aquele núcleo de prefeitos, aí passa pelo governador de estado. Então fica um calvário, uma peregrinação para saber que aquilo realmente é necessário, é eficiente. Aí fica aquela conversa, precisamos fazer um corte linear no orçamento. Você precisa delegar o que é importante, eleger o que precisa de investimento. Isso é governar. Não olha, é matemática, não podemos gastar, corta tudo, não se gasta mais nada. E o investimento? Para onde vai? Como é que fica a riqueza? Como é que fica a saúde? Como é que ficam os trabalhadores? Então, não, mas há um agravante, mãe. Um agravante que ninguém fala. Em primeiro lugar, há donos de terminais privados que não pagam o que deveriam pagar mensalmente a Codesp em função de estarem ocupando a área do porto organizado. Exemplo, Libra. Eu não sei quanto hoje está a dívida. Sei que no ano 2000, se não me engano, estava em torno de 400 milhões. Depois foi para 700 milhões. Hoje parece que está em torno de 1 bilhão. Eu não tenho dados oficiais, mas a Libra não tinha pago 1 centavo mensalmente daquilo que contratualmente, como concessionária do terminal, ela tinha que pagar. Então, estou dando aqui um exemplo. O segundo absurdo é que quem é a gestora do porto organizado? É a Codesp. Mas ali dentro do porto organizado você tem os terminais privados,
Quem tem que investir na dragagem? A União, que é a maior acionista, é que tem que pôr o dinheiro, se o dinheiro não viesse da arrecadação das tarifas da Codesp. Então a Codesp tem dinheiro para fazer? Tem. Mas os privados apenas usam o espaço que tem dentro do porto. Mas o investimento para o porto crescer foi feito em cima de uma privatização que não teve investimento, portanto, nenhum, porque o dinheiro que entrou não corresponde ao que deveria ter entrado, mas de uma forma sangrenta, com o sacrifício das demissões de milhares e milhares de trabalhadores. E o que é que tinha que ter feito a União? O que é que teria que ter feito quem estava privatizando o porto? Indenizado os trabalhadores demitidos, como se fez em todos os lugares do mundo. Você não pode fugir da realidade de que a tecnologia é, hoje, regra no mundo. Então, no porto de Roterdã, você não tem trabalhador nenhum movimentando uma máquina que leve containers, nada, tudo no botão, desde uma torre, como se fosse uma torre de controle de aeroporto, eles todos lá com um botãozinho mexem tudo automatizado. Mas o que aconteceu? Investiram na ampliação do porto, que eu sempre digo, 40 quilômetros dentro do Mar do Norte. 40 quilômetros de porto dentro do Mar do Norte. Segundo, o que eles fizeram mais? Indenizaram todos os trabalhadores, porque isso aconteceu no mundo inteiro. Nós acompanhamos nos Estados Unidos todos os portuários sendo passados para trás com o avanço da tecnologia. Mas havia uma indenização. Que era o chamado PDV, né? Era o desligamento voluntário, claro, que se pedia naquela época. Desde que o trabalhador recebesse algo compatível com a possibilidade de ele amanhã ter uma atividade econômica, pessoal, familiar, que lhe desse dignidade. A indenização foi ridícula, as demissões foram sangrentas e passou-se atropelando tudo, diferentemente do que se fez no mundo inteiro. Então, o maior porto da América Latina é esta coisa, esse estuário assoreado e encravado dentro de um espaço entre duas cidades, Guarujá e Santos, com uma pontinha de Cubatão, onde não há berços de atracação. Nós temos, hoje não, há 6, 7 anos ou mais, já tínhamos um déficit de 11 berços de atracação de navios. Nós temos um terminal de passageiros que é uma indecência, que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, tudo isso chama-se uma coisa só: péssima gestão, desgoverno e, entre uma coisa e outra, aquela grande fatia da sacanagem. E eu queria mexer mais aprofundar mais essa discussão, Cassiano, porque quando você falou na sacanagem, me veio logo na tela mental as portarias famigeradas que davam o beneplácito de tirar as pessoas do porto organizado e competir com o próprio porto organizado, e algumas empresas ganharam do dia para a noite alguns terminais. E isso está alijando, está acabando com a cidade, com a região, com os trabalhadores hoje. O próprio ABTP, a própria Embraport, fazendo concorrência com o Cais Público, que não tem nem concorrência. Os despachantes estão ficando... Hoje despacho é de graça, Cassione. Hoje vem embutido no pacote. Transporte, hoje, também vem de graça, porque está dentro do pacote. Só para armazenar, eu vou movimentar o seu navio. Então virou uma prostituição comercial. As pessoas foram beneficiadas de uma maneira ou da outra. Não houve planejamento lá nos idos do Fernando Henrique Cardoso, que fez essa costura para a privatização dos portos, não preparou os trabalhadores para outras funções, não planejou, não treinou, não indenizou. As pessoas que vieram aqui se subrogaram desse contrato mal feito, ficaram constituindo advogado, empurrando com a barriga para não pagar, e até hoje a prefeitura, Cassione, não recebe um tostão de imposto. Até briguei ontem na Câmara, que foi aprovado um projeto de saúde pública com relação aos pombos. Eu tenho que fazer, dentro do meu mistério, um projeto que possa
erradicar ou trazer aí a saúde pública municipal para coibir. Mas a gente sabe que a fonte geradora e que procria e que aumenta o número desses pombos é no porto, devido aos grãos. E como é que eu atinjo, através de uma lei municipal, uma área federal? Já entra em choque. Então, não traz nada, não cumpre lei e, ao mesmo tempo, a gente está sempre pedindo aquilo que já é nosso. Vamos para um rápido intervalo aqui no painel regional, só ressaltando que nessa madrugada o Corpo de Bombeiros aqui em Santos teve uma noite agitada, né? Infelizmente. Graças a Deus não tivemos vítimas, mas tivemos 2 incêndios, né? Aqui em Santos. Um no setor de oncologia do Hospital Ana Costa, sendo de pequenas proporções, né? E aparentemente causado por um curto-circuito interno. Não houve vítimas, eu já disse, e os atendimentos de urgência e emergência, é bom a gente ressaltar aqui na prestação de serviço aqui do painel regional, estão sendo realizados para esses pacientes da área de oncologia, caso de emergência, evidentemente, no pronto-socorro ou na própria unidade hospitalar, na rua Pedro Américo, número 60. Né? E o incêndio também num armazém de uma empresa de gerenciamento de resíduos, no centro de Santos, na rua Visconde de São Leopoldo. E isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, às 8 horas da manhã, o incêndio já estava controlado totalmente pelo Corpo de Bombeiros. Arquivos de papéis armazenados acabaram sendo destruídos nesse incêndio, ninguém se feriu, não houve aí maiores danos. Mas... E uma perseguição policial de madrugada você comentou pelas isso. ruas do Campo Grande, com ladrões de rodas de automóvel fugindo pela contramão da polícia, várias viaturas da polícia, tiros foram disparados e tudo terminou com os bandidos batendo o carro no poste. Aliás, não ensinam direito os bandidos a fugir, porque eles sempre terminam batendo no poste, que é a melhor maneira de eles serem presos. Tá? E foram presos esses bandidos com esta cena cinematográfica acontecendo, coisa normal, nas ruas de Santos na madrugada. E pelo jeito o Campo Grande, o meu Campo Grande, estava zicado essa noite. Opa, verdade. Vamos para o nosso intervalo então e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, a gente retoma aqui a sequência do painel regional. Aqui à minha esquerda o Heraldo José dos Santos, Banha, vereador do PMDB, Vicente Cassione também com a gente e a Daniela acompanhando a sua participação. Já temos algumas perguntas, não sei se referentes àquela questão que a gente tentou explicar o inexplicável, não é? Dos investimentos e não investimentos aqui na área portuária. Pois não, Daniela? Tem uma pergunta do Avelino do Imbaré. Minha sugestão é que seja construído cais flutuante, desde o Armazém 12 ao Sabuó, avançando 80 metros no estuário. Aí se colocaria terminal de grãos. E no lugar do terminal de grãos, o de passageiros. Bom, uma sugestão aí, terminais flutuantes, é isso? Cais flutuantes? Uma engenharia. Não sei se o meio ambiente permitiria isso aqui, naquele né? trecho Essa é uma guerra ali, ali. Sugere desde o 12 até... O Sabuó. Avançando Não 80 tem metros calado, no não tem estuário. Não tem condição, calado, porque é o lugar mais assoreado que existe. A obra ali tem que ser de custo gigantesco. Agora, tem uma previsão, um projeto de se levar o terminal de passageiros para a área que vai do Valongo até a Alfândega, naquele trecho, onde estão aqueles armazéns em ruínas, não é? Que não tem explicação por que ainda estão daquele jeito. Porque a última notícia que eu tive sobre aqueles armazéns, que vão do Valongo até a Alfândega, era de que o governo tinha cedido, a meu pedido, transferido para a prefeitura aquele trecho de cais. Parece, ouvi dizer, agora aqui estou dizendo o que ouvi dizer, que parece que a prefeitura teve que devolver para a União o trecho. Eu não sei o que não andou direito, talvez o Banha tenha conhecimento disso. Eu sei que eu tinha conseguido a entrega da área do Valongo até o Banco do Brasil, mas para lá um pouco a Alfândega. É do 1 a 8. Onde tinha aquele navio. Do 1 a 8. O Besnardi. Bernardo, então, do 1 a 8.
tinham sido entregues para a prefeitura. Não, documento tem, está homologado, a prefeitura tem esse já até publicado no Diário Oficial, mas o que não tem, meu querido Cassione, é aquilo que todo mundo corre atrás. Não tem investimento, não sabe quando chega, é um sonho de verão, está 20 anos esperando lá se vai ser marina, se vai ter terminal, não estão conseguindo nem terminar aquele mergulhão que ficou um mergulhinho. Mas né? a área continua sendo da prefeitura? É a prefeitura. Então eu acho que a prefeitura tinha que, no mínimo, para começar a dar uma inspiração a quem queira ali investir, arrasar a área. Passa ali uma moto niveladora, derruba toda aquela ruína, tudo aquilo, e deixa pelo menos uma visão do mar. Porque a hora que você limpar aquilo, limpar aquela área, dessa poluição visual, desse estrago de ruínas que nós temos ali, alguém vendo o que pode acontecer de bom, se inspire no Porto Madeiro, por exemplo, de Buenos Aires, né? E comece, a partir daí, a criar uma ideia na cabeça. Antes que os órgãos de proteção vão lá e tombem e não possam mexer mais em nada. Muito bem. Tem que tombar antes que tombem. Daniela, tem mais alguma participação ainda neste entrada de segundo bloco ou não? Sim, do João Carlos de Guarujá. Sou aposentado e passei por 2 cirurgias. Fiz um empréstimo para pagar essas cirurgias para ser descontado com a parcela do 13º. Agora, como vou fazer para honrar, já que não vou receber essa parcela adiantada? Na verdade, o governo anunciou agora de manhã que recua, né, em relação àquela decisão, àquela medida, e que vai manter o adiantamento do 13º a aposentados e pensionistas. Então, Cassione, ser aposentado nesse país é um castigo, né? Porque o cidadão trabalha a vida toda. Quando ele vai desfrutar, ou tentar desfrutar o pouco de vida que ainda sobra, ele tem o calote, o 13º que não chega, aí tem um achatamento, não tem a revisão da aposentadoria, ele vai buscar o remédio, não tem o remédio que ele tem o direito de buscar. Então, por isso o cidadão tem que trabalhar. Eu vejo o seu Américo aqui na portaria, que nos recebe tão sorridente, vejo ele com 90 anos. Deus dê saúde a todos nós para que nunca possamos aposentar, porque é um dilema. O cidadão vai se tratar, precisa, conta com o 13º, aí vem essas mudanças pelo meio do caminho. É castigo a aposentadoria no Brasil? Só para a gente destacar aqui rapidamente. Eu sou aposentado. A matéria nossa no Diário do Litoral aqui do programa de ontem, né, o Heraldo destacou exatamente no título: aposentados reclamam da não participação do 13º salário. Estava aqui representando os 2 sindicatos aqui, o pai e filho, né, Paulo Pimentel e o Fábio Pimentel, que participaram ontem. Alguém nos ouviu, né? O Alemar. Respondendo ao e o governo. Eu sou aposentado, né? Me aposentei porque trabalho desde os 14 anos, contribuí no tempo exigido pela lei, pelo teto, e hoje recebo de aposentadoria, depois de tudo o que eu contribuí, depois de tudo que eu fiz, né? Trabalhando 60 anos na minha vida, eu recebo 3.000 e alguns reais. Alguém vai dizer, mas é muito. De 10 salários que o senhor pagou, o senhor não recebe nem 3? Nem 3. Se eu dependesse, se eu não tivesse profissão, se eu não tivesse ainda saúde e não estivesse ainda vivo, podendo produzir, se dependesse da minha aposentadoria, não teria conseguido, não sobreviveria a partir do padrão de vida que você constrói na vida. Claro, você tem um padrão de vida com base no que você ganha e contribui com base no que você ganha. Só que na hora em que você vai receber a aposentadoria, está muito longe do que deveria ser, o que você deveria receber. Eu acho que as pessoas teriam que receber na proporção do que contribuem e poderiam contribuir livremente. Exemplo, um sujeito que vai ser deputado, por exemplo, ele ganha de salário R$1.000 por mês. Ele chega lá e vai receber 30 mil reais por mês. Está errado. Ele tinha que receber R$1.000 por mês, que é o que ele ganhava. E, em compensação, você pegava um médico como José Aristodemo Pinotti, que foi um dos homens mais brilhantes da política, mas da medicina brasileira, professor José Aristodemo Pinotti. O Pinotti ganhava, como médico, 10 vezes mais do que ele ganhava como deputado. Então,
O que você declara no imposto de renda tinha que ser o seu salário na Câmara dos Deputados. Se você declara que ganhou a vida inteira R$ 1.500, por que você vai ganhar 30? Agora, se você declara que ganhou sempre 30, por que você vai ganhar menos? Essa era a fórmula que deveria ser adotada, para que ninguém fizesse da atividade política, estou dando exemplo só na política, uma forma de enriquecimento. Porque se o sujeito sai de lá, ele ganhava 1.000, vai para lá, ganha 30 por mês, não se reelege, volta, ele vai continuar com 1.000, ele criou um padrão dentro dos 30. É o que o senhor fala também aqui, quando a gente fala em 4 aposentadorias públicas. O senador fez serviço público. Por que ele recebe como deputado estadual, federal, senador e presidente da República? Eu fui deputado 2 vezes, 8 anos. Não tenho aposentadoria nenhuma, porque todo mundo diz que o deputado com 8 anos, com 2 mandatos, ele se aposenta. Não tem aposentadoria nenhuma. Isso é mentira. Ganhei meu salário lá, que era, evidentemente, muito menos do que eu ganhava no meu escritório. E ainda bem que eu não parei de atuar também no meu escritório. Mas eu estou mostrando que a aposentadoria no Brasil é trágica em todos os sentidos. Até quando você tem um aposentado que é atropelado, ou vai na necrologia, está lá, faleceu, João dos Anzóis, tal, vírgula, aposentado, vírgula. Quer dizer, essa coisa do aposentado já é trágica. A gente, quando diz, eu sou um aposentado, dá a impressão que a gente já morreu sem saber. Professor, eu posso deixar uma pergunta para o próximo bloco para o senhor? O pessoal tem perguntado muito, está preocupado com o Não, o bloco está seguindo. Eu só queria colocar um VT sobre um atropelamento. Lava Jato. O pessoal tem falado muito de Lava Jato. Falou da CPI agora que está para se abrir, do BNDES. Mas com todo o seu conhecimento, com toda o seu know-how, o senhor já esteve lá do outro lado. A Previdência, o buraco é mais embaixo. O senhor acredita que se puxar uma CPI na Previdência, tem mais roubalheira do que no BNDES e na Lava Jato? Pelo menos desvio de objetivo tem. Somando todas as roubalheiras que existem no Brasil, a Previdência supera. Infelizmente. Aliás, não é preciso ir longe. Vá à praia e veja quanto garotão de 30 anos está jogando futebol e está aposentado por invalidez. Sem falar dos mortos, não é? Que ainda que recebem régias quantias da Previdência. Mas lá no além. Isso, então, meu velho, é a única instituição no Brasil que consegue ressuscitar os mortos. É a Previdência. Daniela, nós tivemos um atropelamento na Rua do Peixe. Vivos. Mata os vivos. Um atropelamento na Rua do Peixe, agora no último final de semana, né? E você esteve lá com a equipe do painel regional, né? O repórter cidadão, Cristiano Silva, esteve lá na Rua do Peixe conversando com os comerciantes sobre esse problema que está assustando a todos. A irresponsabilidade dos motoristas no trânsito. Acompanhe na matéria. Boa tarde, amigos do painel regional. Estamos aqui no cruzamento da Rua Rei Alberto com a Rua Áurea Gonzalez Conde, a famosa Rua do Peixe, que o pessoal aqui está assustado. Está assustado, além do problema da rua, que não chega numa definição para onde vão os comerciantes, agora me parece que o problema é o trânsito. Eu estou com o Fabiano Bispo, que vai pedir socorro às autoridades. O que está acontecendo, Fabiano? Olha, aqui era uma rua fechada, não tinha essa entrada. Dificilmente você via um acidente aqui. Depois que abriram essa entrada aqui, que os carros estão entrando aqui para cortar caminho, a situação ficou caótica. Aqui a média é de 15 dias, um acidente, um atropelamento está tendo aqui nesse cruzamento. Está muito perigoso. Está demais porque os caras não estão... O pessoal está tudo estressado no trânsito, tudo apressado. A correria cotidiana do dia a dia. A cidade na temporada ela se torna intransitável, a cidade na temporada. E agora no inverno já está acontecendo esse acidente, quando chegar a temporada o bicho vai pegar, vai piorar mais ainda a situação. Aqui a Rua do Peixe é uma feira durante o dia, então as barracas elas ficam, 1/3 da rua elas ocupam, e os carros ficam parados, estacionados, então o espaço é muito mínimo do carro passar aqui. Muitos caras passam aqui no pau, numa carreira louca, inclusive já teve gente aqui que já foi atropelado, retrovisor batendo no braço, a pessoa ficou com hematoma. Ontem mesmo eu estava aqui fechando a banca, passou um indivíduo apressado, com pressa para ir embora, pegar a balsa, ele passou num palco tão grande
E quando eu fui pegar o isopor ali, a caixa com gelo, o retrovisor bateu nas minhas costas, eu fiquei até roxo. Isso é o retrovisor de um carro. Boturão, então ficou aí o alerta aqui dos comerciantes da Rua do Peixe, pedindo socorro à CET e à Prefeitura. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão da Rua do Peixe, para o painel regional. Muito bem, aí o falta de repórter criatividade, cidadão né? acompanhando aí este problema, esta abertura de trânsito para passagem de veículos ali na Rua do Peixe. Meio estranha essa decisão aí, né? Falta de criatividade. Cada vez que um carro entrar, recolhe as barracas. O carro passa, põe as barracas de novo. É fácil, né? Só aperta um botão. Passa outro carro, recolhe as barracas. Ah, É só isso, é questão de inteligência. Não vai dar Fazer um trabalho negócio nenhum. Não, e como a gente tem feira também, praticamente 2 feiras na cidade todos os dias, né? Liberar também Mesma os coisa. carros, né? Recolhe todas as barracas. cada Para dar vez uma que passar um mobilidade carro. maior, né, vereador? O senhor podia fazer uma lei aí. Não, olha, Não acho pode fazer que vai que aprova. que é a prova, né? Não, a gente pensa que já viu de tudo, né, Cassiane? Agora, não se resolve o problema da Rua do Peixe, que está lá há 20 e poucos anos para saber para onde vai, para onde fica. Já tem uma condenação, já tem um dinheiro para ser utilizado, que é o pior, né? Nós já temos o dinheiro, mas não sabe onde vai, onde aplica, não se sabe o que faz com o terminal de pesca, se vai ficar com a União, se vai fazer um hotel, se vai fazer um supermercado. E esses homens aí valentes, que ainda ficam peregrinando, suando, tentando vender o seu peixe literalmente, ainda são atropelados pela falta de estrutura, de discernimento dos órgãos que deveriam disciplinar o trânsito, da própria prefeitura devia estar atuando, acompanhando o dia a dia dessas pessoas. E o Senai, como é que fica? Que o projeto também está adormecido nas gavetas da prefeitura. Na próxima campanha eleitoral, aí o presidente lá... O SCAF? Retoma as obras ou inaugura uma tabuleta lá na porta. Não, os tapumes já estão lá bem colocados e Agora, isso é aí, uma grande isso aí da Rua do Peixe é a revolta das sardinhas, viu? Isso eu tenho certeza. revolta das sardinhas? É. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta com o painel regional em instantes. Até já. Vou passar para você então, Daniela, com a pergunta da ponte. Tá, ok. Muito bem, a gente retoma aqui o painel regional, terceiro último bloco desta edição, aqui com o Heraldo, com o vereador Banha, com o nosso Vicente Cassione e a Daniela acompanhando aí a sua participação. Pois não? Pergunta do Luiz Leite do José Menino. Cassione, os munícipes de São Vicente podem entrar com alguma ação pela Advocacia da União ou do Estado sobre a Ponte Pênsil que não será entregue de novo? Isto é uma vergonha. Houve novamente um atraso aí no cronograma de obras que agora deve, então, a Ponte Pênsil ser entregue, a obra, né, de restauro, em setembro. Vamos ver, né? Houve um determinado momento em que alguém pariu a ponte. A ponte que alguém pariu tem uma obra agora que não tem o seu parto realizado há muito tempo. É a ponte que se pariu um dia e que agora as obras não são paridas. Agora, o munícipe quer saber se ele pode entrar com alguma ação contra os responsáveis por essa situação aí. Fazendo analogia entre as expressões ponte e o pariu, né, o que a gente tem que dizer é que essa é, de certa maneira, a vontade que a gente tem de, em determinados momentos aqui no programa, se referir a todas as pontes e a todos aqueles que pariram as pontes. Mas como a gente não pode, não porque a gente seja educado, mas em respeito ao telespectador, isso que a gente tem que dizer é apenas uma vergonha. O Banha acabou de dizer aqui agora que nem o certificado de habilitação técnica, não é, os que estão reformando a ponte têm. Não existe em lugar nenhum, não precisa CPI, não precisa investigação. Para fazer aquele serviço na ponte que estava programado, e se pegar o tempo que isso levou e quanto foi gasto, é só pôr na cadeia todo mundo. Não precisa investigar. Quanto tempo tem para fazer a reforma, esse tipo de reforma? X. Quanto se gastou? Y. Não fizeram? Não. Cadeia. Porque não tem explicação nenhuma
Claro que não é vagabundagem, é sacanagem. Não tem outra explicação. O Martim Afonso, se eu viesse com seus marinheiros aí, acho que fazia mais rápido essa ponte do que está aí hoje. Mataram o Japuí, ô Cassione, alijaram a população de lá, os clubes que lá estão sediados, aquela passagem rápida que você tinha a Praia Grande. Então, praticamente, estão aí 3, quase 4 anos para fazer uma ponte que já está pronta, ou seja, reformar a ponte. Muito bem. Daniela, tem mais perguntas, mais participações? Pois não. Temos, sim, da Maria José do Boqueirão. Vereador Banha, só a Praça Mauá está sendo reformada ou outras também serão reformadas? Ah, muitas praças serão reformadas, não são outras. Muitas já. Tivemos a Praça Palmares, a Praça dos Andradas está no cronograma de obras. Tem uma base aí no cronograma do prefeito, não sei se vai concluir, porque agora também está. O dinheiro está escasso, mas tem 361 obras projetadas para o mandato do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Muito bem, se todas elas ficarem prontas, né, vamos aguardar com muita expectativa. Mais gente conosco aí, Daniela? Temos. Agora a pergunta do Carlos Cascatinha, do Catiapuã. Na visão de vocês, qual o cenário político para São Vicente nas próximas eleições? Bom, aí você tem alguma ideia, Heraldo, momentânea, da situação que está colocada lá? A única coisa que eu sei é que o Billy é candidato à reeleição. Oficialmente já? O prefeito, já oficialmente, o prefeito Billy é candidato à reeleição. E, aliás, tem falado isso lá para o seu staff todo. Agora, nós poderemos ter surpresas aí, né, de candidaturas. Ah, é? Alguma novidade aí em vista? Estou apurando aí, parece que sim. Um nome conhecido aí que parece que vai se lançar. São Vicente vive uma situação difícil, né? A gente acompanha esse noticiário diariamente dos problemas de São Vicente, saúde, coleta de lixo, dificuldade de cobrir a folha de pagamento, os funcionários de creches aí acabam fazendo passeata porque o pagamento não entra, algumas creches foram descredenciadas, uma situação muito complicada com relação ao orçamento que a prefeitura tem para cumprir, né? E a demanda que é enorme na cidade de São Vicente. O estado de abandono de São Vicente era tanto que uma vez o Márcio França me disse o seguinte, ele foi meu aluno na faculdade, então ele me chama de professor. Ele falou, professor, eu vou dizer uma coisa, eu não fiz 10% do que era preciso fazer em São Vicente. Mas os 10% que eu fiz, praticamente só isso que eu fiz, pareceu que foi tanto porque a cidade não tinha nada. Então, eu hoje tenho a fama de ter sido um grande prefeito de São Vicente e fiz muito porque ninguém fazia nada antes. Na verdade, isso é o Márcio dizendo, eu fiz 10%, eu queria fazer muito mais. E é difícil fazer. Antes não se fazia nem o mínimo que era preciso fazer, mas São Vicente não é fácil, porque São Vicente não tem arrecadação à altura das necessidades dela. Isto é, enquanto ela era aquela vila, aquela cidade que tinha lá tudo arrumadinho no seu lugar, mas depois veio a área continental, depois vieram os diques, depois veio uma superpopulação migratória que criou todas as dificuldades que nós temos nas cidades brasileiras que não tinham e não têm condição de receber gente de uma hora para outra. Para você receber migração, veja o que está acontecendo na Europa hoje, com os imigrantes que estão vindo, fugindo da Síria, da Etiópia, da Eritreia, do Sudão, pessoas desesperadas fugindo da dor, da miséria, da guerra, né? Da condição mortal em que viviam, estão invadindo a Europa, morrendo aos milhares no Mediterrâneo. E chegando nos países, fazendo o que estão fazendo, assaltando caminhoneiros, indo a pé, fazendo 3.000 quilômetros a pé, desde o sul do Mediterrâneo, ali da Europa, até a tentativa de cruzar o Canal da Mancha para ir para a Inglaterra. E a Inglaterra fechando as portas,
Porque todo mundo sabe que na hora que a imigração desordenada, aos magotes, não é, vem para um determinado lugar, você vai ter um caos em tudo aquilo que está estruturado. A cidade urbanizada, com tudo funcionando. Claro, você dobra a população, aumenta a população. E é isso que se deixou fazer no Brasil. O grande crime que se deixou fazer no Brasil foi estabelecer como coisa crônica e até como plataforma eleitoral, como discurso de coronel, de políticos malditos que sempre existiram no Nordeste, deixar o povo nordestino viver na miséria, viver na seca, viver na condição subhumana. O que é que acontece naturalmente? Começou com o Ita, né, os navios, depois os paus de arara, e depois todo mundo fugindo para o lugar que parecia o lugar onde eles iriam encontrar o Eldorado. A condição de salvação, que era o Sul e o Sudeste. O que acontecia? O Sul e o Sudeste estavam com uma população estabilizada. Quando vieram 6 milhões de pessoas, e isto em pouco tempo, o equivalente à população da Suécia, chegou no Sul e no Sudeste, Rio, São Paulo principalmente, como é que você pode querer que não haja periferia, que não haja favelamento, que não haja subcondição humana, que não haja dique? Então a culpa é deles? Não, a culpa é de quem criou condições impossíveis de vida para que eles, num desespero da sobrevivência, migrassem. E agora como teve que fazer o meu grave. pai quando saiu da Itália, na miséria, depois da Primeira Guerra Mundial, vindo para cá com a minha avó. A migração interna e a imigração normalmente não se fazem porque alguém resolve ir fazer turismo em outra região. A imigração e a migração são frutos da miséria, da dor, do desespero e da subcondição humana. E é por isso que hoje a gente diz, São Paulo é ingovernável. Claro que é. Foi invadido, né? Tinha 800 mil habitantes. Há 60 anos, 70 anos, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes. Hoje tem 20. Como é que você pode querer que a infraestrutura acompanhe isso? Não acompanha. E o pior, ainda por cima, uma parte do dinheiro que teria que ser gasto para que isso pudesse ser acompanhado vai para o ralo da corrupção. E quem está estruturado não quer de maneira nenhuma qualquer possibilidade, não é, que atrapalhe o seu bem-estar. Você vê que a chanceler alemã Angela Merkel está chegando a Brasília na noite de hoje para ter uma audiência e reuniões com o presidente Dilma, questões de relação comercial entre Brasil e Alemanha. Ela atrasou em 12 horas a sua viagem, porque teve que contornar lá uma crise dentro do seu partido, uma rebelião dentro do seu partido, por conta de um novo empréstimo, uma nova ajuda da Alemanha à Grécia. Os caras querem que a Grécia, sabe, aconteça o quê com a Grécia? Que ela, exatamente o que você está pensando aí, eles querem que a Alemanha se mantenha estável, como diz aqui o Castione, né? Uma situação boa, né, comercialmente e social para toda a sua população. E a Alemanha, que é o país mais rico hoje, poderoso da Europa, faz esse novo empréstimo e a Angela Merkel quase que foi guilhotinada. Mas eu pergunto para você e para todos os amigos da mesa e para todos os telespectadores para refletirem. Como é que pode um país que foi arrasado em 1945, a Alemanha estava em ruínas. Dividido ao meio? Dividido ao meio durante muito tempo. Mas em ruínas, porque o bombardeio em cima da Alemanha acabou com tudo. Eles já tinham vindo da derrota de 14 a 18, da Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes os humilhou. Chegaram a um ponto em que comiam rato. Ratazanas que eram pegadas na rua. Aí Hitler foi conscientizando o povo alemão e eles se fortaleceram e chegaram ao ponto de quase dominar o mundo. Em 45, aí foram destruídos, arrasados. Faz a conta. 45 para agora, quantos anos são? 70, né? 70 anos? 70 anos. 70 anos, não é isso? 45, 50, 60, 70, 80, 90, 2005, 70 anos. Em 70 anos, um país totalmente destruído,
com o mundo inteiro bombardeando e acabando com ele, se torna a maior potência da Europa e a terceira maior potência do mundo. De novo. Como é que eles conseguiram isso? Não foi com corrupção, não foi com sacanagem, não foi com politicagem, tá certo? Como é que o Japão, destruído, Hiroshima, Nagasaki, a derrota que o Japão sofreu na Segunda Guerra Mundial, hoje é a potência que é. Então a gente tem que parar para prestar atenção no exemplo dos outros e verificar que a gente se queixa, mas não faz nem a lição de casa perto do que os outros conseguiram fazer para se reerguer. Que os nossos governantes sigam aí o legado de Antoine de Saint-Exupéry, do nosso querido Pequeno Príncipe, o invisível aos olhos, né? O essencial é invisível aos olhos, bom se ver com o coração, mas tá difícil as pessoas enxergarem com o coração, hein, Cassione? Vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo sempre aqui ao Heraldo, ao Banha, ao nosso Vicente Cassione, a Daniela, que está sempre conosco, segunda a sexta, acompanhando a sua participação e a nossa produção. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cília segue nas transmissões dos jogos da Unisanta, né? Depois a gente volta para o horário normal, 8 da noite. E 2 edições no sábado e domingo do painel Weekend, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado. Tchau.